fazer curso de dividir antes disso, não? Eu fui logo para Sim. Deixa eu trocar. Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez. Olá. Bem, pode ser fazer, por favor. Bem, o tema que eu vou apresentar será o Life Coaching. Interessei-me bastante por esse tema, pois ele foca na motivação das pessoas, porque vivemos em uma sociedade em que existem muitas pessoas que são especiais e que simplesmente precisam de orientação para poder desenvolver certas habilidades que eles possuem. E o coaching é especial nesse sentido para ajudar as pessoas a desenvolver aquilo que eles possuem. E os principais temas, né? As principais ideias na qual eu irei transmitir nesta noite serão a definição do life coaching, porque é que o coaching é importante e eficaz, as suas crenças, a roda da vida e a programação neurolinguística. Permita-me falar, professora, que o coaching não oferece novas perspectivas, mas ela ajuda a estabelecer crenças que potencializam os indivíduos e que permitem que os sujeitos se identifiquem e intensifiquem os seus pontos fortes. Por quê? Porque desde a nossa infância existem certas situações em que na qual a gente passa e nos é incutido certas crenças que quando na fase adulta muitas das vezes chegamos a nos desacreditar ou não acreditar em nós mesmos. E o life coaching vem para quebrar, né, este vínculo que é criado na nossa infância e mostrar que as pessoas têm muito mais para dar e sim, tem muito mais para dar. E o coaching, ele tem a função, né, de ajudar as pessoas a atingirem determinados objetivos pessoais através de vários métodos. Estes métodos que são lutar contra essas crenças limitantes, na qual acabei de falar, focar nas soluções e não nos problemas, na qual as pessoas carregam, né, trazendo na fase adulta. E gestão de tempo, modelagem de comportamento, entre outras. Por que o coaching precisa trocar, por favor? Por que o coaching por que o life coaching é importante e, e eficaz para a vida? Como disse, né, no início, que na infância nos é incutida crenças destrutivas que carregamos conosco, até durante a vida adulta, estas crenças limitam a nossa capacidade de atingir os resultados que procuramos, né? Impedem a nossa potencialização das nossas capacidades. Então, life coaching é importante porque aplica-nos as mudanças e modelagens de comportamento e nos estabelece objetivo e técnicas para nós podermos prosseguir na nossa vida. E sobre as crenças. As crenças, elas permitem destruir, né? Ou o coaching permite destruir as crenças, substituindo elas por ideias que nos potencializam, né? A partir desta técnica, nós conseguimos mudar os nossos comportamentos e, consequentemente, atingir os nossos objetivos. Os objetivos na qual nos esperamos. Ele também nos ajuda a reconstruirmos, né? A utilizar alicerces, esses alicerces firmes e estáveis. Possui, quer dizer, o life coaching, ele nos proporciona novas bases que vão servir para nos apoiarmos no caminho que é o desenvolvimento pessoal. Sobre a roda da vida. Cadê? Eu fiz uma também, está aqui, professora. A roda da vida a roda da vida, vamos lá. A roda da vida é uma técnica que nos permite fazer uma autoavaliação de nós mesmos, identificar as áreas na qual precisamos focar para manter equilíbrio, tal e qual a pirâmide de Maslow, nós falamos mais altos.
tipo, essa roda nos dá a orientação necessária para descobrirmos, né? E não só as ambições, mas também as necessidades. E a partir dessa roda da vida, as pessoas conseguem medir o seu índice de satisfação quanto às áreas mais importantes da sua vida. A programação neurolinguística, eu diria que é uma das partes mais importantes do life coaching. Por que ela é importante? Porque sem a programação neurolinguística, a gente não consegue avançar para certos processos do life coaching. Por quê? Porque a programação neurolinguística ela nos ajuda a resolver os problemas que nós temos no passado, para assim nós podermos darmos continuidade sobre aquilo que a gente realmente quer. Ele nos ajuda a resolver os nossos problemas no passado. Sabemos nós que existem certas pessoas que têm, né, feridas no passado, ou no caso das crenças, quando dizem, quando incutem na cabeça de uma criança que ele não é bom o suficiente, e muitas das vezes essa pessoa consegue carregar isso até a fase adulta, não se fazendo acreditar. Então, quando nós estamos para ter uma sessão de life coaching, é utilizado o processo, esse programa neurolinguístico para ajudar as pessoas a se resolverem e só assim poderem dar continuidade ao life coaching, né? E uma das partes mais importantes do life coaching, né? Pois ela quebra as barreiras e nos ajuda a prosseguir. Isso é tudo que eu tenho para mostrar sobre o life coaching. Acho que é um tema bastante interessante. Muito obrigado pela atenção da professora. Muito obrigado, colegas, também. Bom, aqui é a minha parte. Bom, eu vou falar assim com máscara porque o meu irmão apanhou Covid, então basicamente eu ainda tenho que fazer o teste. Então tenho que proteger o bebê, né? Então vou ter que estar assim. Mas o que interessa é estarem a ouvir. Então, o que é um ginásio online, né? Vamos dizer que ginásio online, né, são treinos que basicamente a pessoa faz online numa rede social, assim, podemos dizer no Zoom ou no Skype ou por qualquer outro meio. Também o ginásio online fornece o bem-estar físico, mental e emocional dos colaboradores. Porque é um ginásio online? Podemos dizer que um ginásio online é muito melhor que estar presencialmente, porque ele vai, como é que eu posso dizer? Posso dizer que tu poupas o tempo e também tu poupas o dinheiro. Peço para passar. Então, o ginásio online tem as suas vantagens. Ele pode fortalecer os laços nas equipas, promove a competição saudável e o trabalho em equipa, aumenta a capacidade de concentração e a produtividade, estimula a criatividade, que leva à inovação, ajuda a retenção dos talentos, impedindo a rotatividade, reduz custos com substituições devido a baixas médicas, aumenta a motivação e o bem-estar geral. Então, nesta fase pandémica, o ginásio online irá proporcionar os colaboradores para treinar e se sentirem confortáveis onde estiverem. Se podem fazer em casa, que é muito melhor. E também o ginásio online vai ter uma mini sessão que, por exemplo, tens o teletrabalho. O teletrabalho pode trazer enxaquecas e dores nas costas por estarem muito tempo lá. Então, eles vão disponibilizar um mini tempo para fazer o ginásio online, né? Para os colaboradores, para estarem motivados, inspirados. Então, os treinos... não. Também pode haver custos, que por ter assim personal trainer ou por ter aulas individuais,
pode haver custos, mas quanto ao o outro, é normal. E também temos aqui, permite começar para os colaboradores, vantagens dos colaboradores, permite começar o dia de forma ativa, com exercícios mais dinâmicos, previne problemas de saúde, ajuda a alongar os músculos ao longo do dia, aumenta a sensação de felicidade, reduz o stress e a ansiedade, melhora a condição física a partir de casa, ajuda a estabelecer rotinas diárias. E também as atividades que nós podemos ter. Temos as aulas Zen, que temos yoga, tai chi, alongamentos, temos as aulas core, que é pilates, abdominais e body pump, temos aulas cardio, que é cross training, step e circuito, temos aulas de dança zumba, shibam, latinas, e temos workshops sobre alimentação saudável, meditação e gestão de stress. Continuando. Então, temos aqui as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que temos dos 18 aos 64 anos. São 150 minutos semanais, que é igual a 30 minutos, 5 vezes por semana. Temos as pausas de 30 minutos para o dia, que é igual a 15 minutos 2 vezes por dia, ou 7 minutos. Depois também temos atividade física aeróbica de intensidade moderada ou atividade física aeróbica de intensidade vigorosa, que tem os minutos 150 a 200 minutos, 75 a 150 minutos. E também aqui eu tirei aqui uma frase que eu achei assim bonita, muito criativa, que é da Michael Page, que basicamente ela diz assim: o colaborador feliz e saudável, a quem são dadas oportunidades de flexibilidade, a quem são reconhecidos os méritos com compensações remuneratórias e não remuneratórias, a quem são disponibilizadas novas experiências e formas de facilitar a vida e a gestão entre o âmbito profissional e pessoal. Será um profissional mais produtivo e mais comprometido com a empresa. E... Um tópico. Pronto. Dinamização da cultura organizacional, em que vamos ter a gamificação, atividade que é pela Tatiana, e atividades de convívio team building pelo Ruben. Gamificação. 10 jogos. Agora será outra vez. Ok, em relação à gamificação, podes passar para a próxima, por favor? Ok. Pronto. Honestamente, eu própria não tinha conhecimento do que era a gamificação antes de entrar em todo este mundo. É um mundo, este conceito. Portanto, na prática, a gamificação é o estudo e a análise dos elementos dos jogos e dos comportamentos e dinâmicas dos jogadores, retirando esses ensinamentos e aplicando no mundo real, em múltiplas áreas. Podes passar. Ocorre em diversas áreas, pode ser aplicado a nível de segurança, saúde, educação, a nível de comportamental e, claro, das organizações e de empresas. Por exemplo, há empresas que usam a realidade virtual como para ensinar as regras de segurança. Por exemplo, há empresas de construção civil que utilizam realidade virtual para ensinar a trabalhar com as várias máquinas e a ensinar, portanto, todas as questões de segurança no trabalho, isto através da realidade virtual. Ou seja, na prática, não ficam à espera que aconteça um acidente para que os trabalhadores consigam ter percepção dos riscos que ocorrem e do que pode acontecer. Portanto, isto preso à teoria nunca teria tanto impacto. Quando, com a realidade virtual, eles conseguem ter uma dinâmica mesmo com o que pode acontecer e precaver-se e preparar-se desse modo.
Portanto, isto é apenas um exemplo de como é que ela é aplicada. Podes passar à frente, por favor. Obrigada. Pronto, esta frase aqui reúne aqui qual é o objetivo da gamificação, que é tornar o que se tem que fazer a nível empresarial, principalmente, no que queremos fazer, motivar, tornar, portanto, com que os trabalhadores que têm que ir trabalhar todos os dias queiram ir trabalhar todos os dias. Podes passar. Obrigada. Ok. Então, portanto, como é que eu aqui vos vou explicar? Portanto, eu aqui vamos tentar analisar um bocadinho que elementos então é que vão ser buscados, que vão ser retirados, desculpem, aos jogos e às dinâmicas e aos jogadores, e quais são então aqui as características que vão ser então retiradas para serem aplicadas às diversas áreas, mas neste caso ao mundo do trabalho. Por exemplo, um jogador que é deparado com um obstáculo, ele vai procurar, por exemplo, uma dificuldade, um boss, o que seja, ele não vai desistir, ele vai procurar formas dinâmicas, criativas, para ultrapassar esse obstáculo. E não vai conseguir a primeira, não vai conseguir a segunda, não vai conseguir a terceira, mas ele vai continuar até ultrapassar o nível, até ultrapassar. E vai encontrar formas cada vez mais diferentes para conseguir ultrapassar essa dificuldade. Isto, aplicado ao mundo do trabalho, é essencial numa empresa, porque vão surgir obstáculos. E essa dinâmica, essa vontade essa determinação, essa criatividade, dinamismo, essa emoção, esse otimismo, essa urgência de avançar, de mover, de estar motivado, de estar em movimento, é algo que se pode aprender com o mundo dos jogos. Isto nós podemos encontrar na natureza. Por exemplo, um dos vídeos que eu vi, eles chamam a atenção para uma situação. Por exemplo, os felinos, os animais. Eles começam por aprender a brincar. E como é que eles brincam? Lutam entre si. Mordem-se, caçam-se, entram em brincadeira. Ou seja, eles, desde o início, é através da brincadeira, é através desses jogos que eles vão aprendendo a defender-se. Não estão à espera dos perigos da vida real para poder aprender a lidar com essas situações. Eles aprendem a defender-se, aprendem-se a lutar, aprendem-se a esconder, a subir a uma árvore, através da brincadeira, logo desde o início. O mesmo acontece com os jogos. Portanto, é retirar esses ensinamentos e é agarrar numa coisa que no dia-a-dia do trabalho pode ser banal e torná-la motivadora. Por exemplo, o que é um golo? Tecnicamente é tirar uma esfera a uma rede, nada mais é que isso. Mas em contexto de futebol, em contexto do jogo, move multidões, move o mundo inteiro, move economia, move tudo. E nada mais é do que atirar uma esfera a uma rede. Mas em contexto, colocando em contexto de gamificação, move, estimula, ensina, leva à ação, leva à reação, portanto, cria competição saudável, cria objetivos, cria recompensas intrínsecas e extrínsecas, cria feedback e produtividade, portanto, ensina a resolver, ensina rituais, portanto, e é isto que a gamificação em si, no seu core, é agarrar nestes elementos dos jogadores que passam horas e horas sem desistir, sempre a fazer, a avançar, a criar e aplicar isso na vida real. Deixa-me ver aqui os meus apontamentos. Portanto, eles vão procurar, mesmo quando se falha, vão aprender a tentar novamente, vão aprender também a trabalhar em equipa, a colaborar entre si, a criar relações, a competir de forma saudável, conexões, metas em comum. Portanto, todos os aspectos da gamificação vão ajudar nesse sentido.
Tudo isto pode proporcionar mais foco, mais energia, mais responsabilidade. Portanto, o mundo dos jogos pode também ensinar a gerir o tempo, a antever problemas, a lidar com a frustração, desenvolve o raciocínio, a memória, cria formas de promover feedback e de lidar com conflitos, dá um sentido de otimismo e de urgência. Portanto, e são estes aspectos que, aplicados ao mundo do trabalho, aqui neste exemplo, com toda a certeza, devem ser valorizados. Podes passar, Rui, desculpa. Obrigada. Portanto, a nível de trabalho, foram os recursos humanos que iniciaram a utilização destes métodos. A Bárbara fez-lo connosco também ao longo das sessões. E, portanto, mas começou com o recrutamento e seleção. Portanto, e neste momento é aplicado, portanto, a nível de trabalho em múltiplas áreas, é aplicado de modo a conhecer melhor os trabalhadores, é aplicado em formações, é aplicado de modo em dinâmicas, de modo a saber distinguir líderes, a saber distinguir, a criar engajamento com as tarefas, com a própria empresa, a saber detectar pequenos conflitos ou problemas que possam, à partida, não ser tão visíveis, e depois direcionar também para outros meios, como, por exemplo, a formação, de modo a fazer melhoria dos mesmos. Ajudar a consciencialização, tanto ambiental, à segurança, à aprendizagem, por exemplo, de línguas, e pode ser aplicado em todos estes aspectos. É com certeza também uma constante fonte de feedback, fonte de estímulo. Por exemplo, faça uma deadline, propor prémios ao fim de cada etapa, a cada objetivo, pode ser uma forma de estimular, de reduzir a frustração, de reduzir o abandono de tarefas e até mesmo de emprego. Pode ser aplicado desse modo. Podes passar o slide à frente, por favor. Okay. No que diz respeito à motivação, ele distingue-se essencialmente em dois tipos de motivação. Na motivação, portanto, intrínseca e na motivação extrínseca. Portanto, encontrar um equilíbrio entre estes dois tipos de motivação, ou seja, a motivação que vem de dentro e a motivação que vem de fora, podem ser bonificações ou reconhecimento, o equilíbrio entre ambos, o estímulo de estar feliz, de estar entusiasmado e, claro, receber um resultado, ver alcançar ou receber nem que seja uma estrela dourada, o equilíbrio entre estes dois é o objetivo da gamificação, é o objetivo para mover, para estar motivado, ir em frente. Podes passar, por favor. A motivação, também é referida hoje, a motivação ela pode ser aditiva, ou seja, ter então recompensas, reforços positivos, ou subtrativa, o medo de perder trabalho, o medo de falhar, e esta última deve ser combatida. Portanto, a gamificação ajuda a estimular a motivação aditiva e a combater a motivação subtrativa. Portanto, aqueles receios, aquela frustração, o medo constante, ensina a poder lidar com isso, com esse stress, com essa motivação subtrativa e a torná-la aditiva. Podes mudar de slide, por favor. Ok. Outros benefícios da gamificação. Portanto, vejamos então que o objetivo da motivação está a ser alcançado. Ótimo. Que outros benefícios é que pode trazer a gamificação? Portanto, ela pode ser aplicada em formações, em consciencializações, a ensinar procedimentos, a criar cumplicidade entre equipas, ao engajamento com a organização, pode permitir detectar líderes e pontos fracos a trabalhar. Portanto, só aqui pode ser aplicada em diversas, e é aplicada diariamente, mesmo que não seja identificada deste modo, é aplicada diariamente em diversas áreas. Podes passar à frente.
Portanto, estes são alguns exemplos de jogos que se pode fazer, por exemplo, numa organização. Por exemplo, num quiz, criar um quiz, é possível alinhar o conhecimento dos colaboradores com a cultura, valores e história da empresa. Portanto, é possível criar quizzes onde se verifique se, com efeito, os colaboradores estão a acompanhar, portanto, as motivações, têm conhecimento das motivações e da visão da empresa. E é uma forma dinâmica de o fazer, em vez de só fazer um questionário, é uma forma dinâmica de fazer aqui com pequenos prémios ou até com uma competição saudável. Pode-se fazer também palavras cruzadas, puzzles, onde se coloca questões sobre o organograma, por exemplo, da organização, para perceber se as pessoas têm consciência de qual é a dinâmica da própria organização, por exemplo. O detetive, eu verifiquei isto num blog, por exemplo, criar uma situação, um problema para resolver, e o líder ou quem está a comandar esse problema vai dando todos os dias à equipa uma nova pista. E com essa nova pista, a equipa em conjunto vai tendo que encontrar novas soluções, encontrar novas situações para resolver. Então, isso vai criar dinamismo entre a equipa, vai permitir perceber quem é que está a liderar, vai permitir perceber quem está estimulado, por exemplo. O telefone sem fio é uma brincadeira em que, imaginemos uma situação em que os colaboradores eles não estão muito engajados com os supervisores, com a liderança. Cada setor, isto imaginemos uma empresa grande, cada setor, portanto, é contado aos colaboradores daquele setor a história uma breve história da vida do líder daquele setor. E é estimulado a partilha dessa informação na hora da refeição aos restantes colegas da empresa. Portanto, o objetivo era de recolher a semana, era, portanto, recolher testemunhos aleatórios e perceber como é que essa história chegou a esses testemunhos. E depois, por exemplo, nos visores da empresa, cada líder vai contar a versão que entretanto chegou aos ouvidos dessa pessoa, da sua vida, e ele vai contar, portanto, para toda a empresa ver. Portanto, o humor que essa situação vai criar vai quebrar barreiras e tensões que possam existir entre os colaboradores e a tensão e vai aproximá-los, de certa forma. Pronto, isto são alguns dos exemplos e muitas outras coisas se podem fazer. Podes passar o slide, por favor. Okay. Portanto, para terminar, para promover, por exemplo, a assiduidade e a pontualidade, pode-se criar um sistema de pontos e dentro de uma seleção criada, uma seleção que, por exemplo, pode ser disponibilizada de prémios através das parcerias da empresa. Portanto, através das parcerias da organização pode-se encontrar pequenos prémios e depois cada colaborador, consoante a acumulação desses pontos, ao fim de algum tempo pode escolher um prémio. Pode ser uma folga, pode ser uma pausa extra, um voucher, um workshop, um cabaz, uma semana, por exemplo, no ginásio, e ele, portanto, vai criar aqui motivação para poder acumular esses pontos, de não perder um dia de trabalho, de não chegar atrasado, porque a acumulação desses pontos vai-lhes beneficiar, vai-lhes dar vantagens, por exemplo. Algumas das ideias que digamos as áreas mesmo sem muitas vezes sem nos apercebermos. Eu sei que eu já fui parte de diversas dinâmicas que usaram gamificação, mas em nenhum ponto eu tinha tido consciência disso. Portanto, é uma área muito interessante. Okay. Olá a todos, boa noite.
Portanto, eu vou falar das atividades de convívio e do team building. É aquela parte mais lúdica. Eu vou tentar ser rápido, mas prometo que não vou conseguir, mas vou dar um esforço, ok? Portanto, porque é que nós decidimos falar de convívio e atividades de team building? Porque, lá está, para além de 33,3% das pessoas acharem que é um bom fator motivante, nós estamos sempre habituados a ter um colega ao lado em que comentamos: olha, este cliente é mesmo chato, você nem estás a imaginar. E agora em casa estamos fechados, há pessoas que vivem sozinhas e falta-nos um bocadinho de convívio. E para essas pessoas que costumam fazer o dia-a-dia delas sozinhas, eram as pessoas de trabalho, normalmente com quem mais conviviam. Acontece, e mesmo as pessoas que têm família, de certeza que têm amigos no trabalho, isto é algo que com o teletrabalho se foi perdendo. Eu senti isso, muitos de nós que fizemos teletrabalho sentimos isso, então decidimos investigar aqui um bocadinho esta área. Existem 3 grandes fatores de convívio que eu quero falar aqui, que é o fator de fora do período laboral, o convívio dentro do período laboral e um que vai juntar os dois, que são os chats de equipa. Portanto, fora do período laboral, nós não podemos pedir que uma empresa condicione as vidas das pessoas fora do trabalho, podemos simplesmente influenciar o que é que acontece dentro do trabalho, mas podemos dar umas dicas, umas sugestões, e se algum dia um líder estiver a ver este vídeo que tenta aplicar estes conceitos. E o primeiro que eu vou dar um exemplo, que foi baseado no exemplo da minha irmã. Ela tem um líder que, portanto, às sextas-feiras ele cria um evento que se chama CSI, ou qualquer coisa que começa sempre por C, porque é cerveja sobre investigação. Dá nomes engraçados. Depois do trabalho toda a gente se junta, conversa, bebe aquela cerveja e não fala no trabalho durante um dia inteiro. Durante um dia inteiro não, desculpem, durante essa hora e meia. Isto eu falo, achei uma ideia genial, porque eu próprio tinha esse hábito. Sextas-feiras tinha aquele convívio com os meus colegas, porque é importante percebermos que os colegas de trabalho são pessoas e podem ser amigos. E normalmente é fora do trabalho que nós desenvolvemos estas relações. Claro que não somos obrigados a beber cerveja, podemos beber café, podemos só conversar. Uma coisa que também é muito importante fazer fora do trabalho, isto é ótimo para líderes ou qualquer colega, se nós temos uma atividade que gostemos de fazer, podemos começar a fazê-la em conjunto, em frente a uma câmara ou só com microfones. Se eu gosto de jogar PlayStation, e gosto, posso convidar um colega meu de trabalho que também goste, que jogue comigo. E assim já estamos a criar um convívio e a nossa automotivação dentro do espaço de trabalho. Dentro do trabalho, as empresas já têm um controle direto sobre a gestão de tempo aí, e há empresas que realmente têm um departamento de recursos humanos que se foca em concentrar 20 minutos, em usar 20 minutos de 2 em 2 semanas, mais ou menos, para juntar toda a equipa, todos os cargos, todos os escalões do organograma, numa só chamada. Claro que isto só funciona com pequenas empresas ou médias empresas, em que conseguimos pôr toda a gente a conviver numa sala. Mas acontece que e grandes empresas podem também, e já se viu alguns casos, fazer salas com convívios aleatórios, ou seja, vamos juntar alguém do departamento de recursos humanos, com alguém de marketing, com alguém das vendas, com o dono da empresa numa sala e outras salas assim com pessoas aleatórias. Isto porquê? Porque vai permitir que as pessoas se conheçam, mesmo em teletrabalho, e pode surgir assim algumas relações que, pronto, sejam mais duradouras, e porque lá está, nós só convivermos com quem conhecemos, não conhecemos mais ninguém, e também é importante que consigamos expandir os nossos horizontes nesse sentido. Finalmente temos os chats de equipa. Os chats de equipa é uma coisa que eu acredito que, pronto, todas as empresas que estão em teletrabalho tenham pelo menos um chat de equipa, ou um chat de empresa, um chat de organização, porque é importante uma comunicação entre líderes com todos os subordinados e assim, mas é importante que os líderes de equipas e os líderes de empresas percebam que as pessoas também precisam de ter espaço para criarem as suas relações individuais no trabalho. Portanto, que permitam que as pessoas consigam ter chats sem os supervisores, seja, não digo para falarem mal deles, mas partilharem piadas, humores, o que lhes apeteça, consigam ter chats com 2 ou 3 pessoas que são as pessoas mais próximas, porque todos temos preferidos, e isto é uma coisa que é importante, que as pessoas sintam que têm espaço para desenvolver as relações pessoais como querem e que a empresa se preocupe com isso. Podes passar, por favor? E agora vamos falar do que é o team building.
esta parte é engraçada. Eu já participei em muitos projetos na minha vida e estou habituado a todo tipo de atividades de team building, mas surge aqui uma barreira, que é quase todos os desafios de team building que eu fiz foram presenciais. Eram os joguinhos com as cadeiras, joguinhos com tudo. Então, o que é o team building? O team building é um conjunto de atividades que, como está no nome, vou traduzir, é a construção de equipas, ajuda a formar as equipas, ajuda que um conjunto de pessoas que não se conhecem de lado não consigam juntar-se e começar a trabalhar como equipa. E então nós vamos ter de passar por uma coisa muito importante que temos nas aulas. Podes passar, por favor? Que é as 4 fases de Tuckman, da formação de equipas. Já agora, curiosidade, ele chama-se Bruce Wayne Tuckman, tipo Batman, é engraçado, mas não é importante. O Tuckman defende então que existem 4 fases da formação de equipa e, portanto, achei importante distinguir tipos de atividades de team building para cada fase, porque foi uma coisa que aprendemos, se aplicarmos alguma técnica ou se tentarmos apressar as coisas, pode correr muito mal para a equipa, podemos destruir o progresso, podemos atrasar o progresso da equipa. Portanto, para formar a equipa, já que vamos falar de team building, é melhor distinguir por cada parte. E então, falando do forming, que realmente é a fase inicial, é quando as pessoas não se conhecem, quando estão na defensiva, ou quando vamos introduzir um membro novo que está ali acanhado, mesmo que já a equipa esteja familiarizada, entramos aí numa fase de norming com esse número novo. O importante nesta fase é, ponto número 1, fulcral, por favor, introduzirem-se. Introduzir toda a gente, se possível, por ordem de antiguidade. Se não for uma equipa completamente nova, por ordem de antiguidade. E o que nós pedimos para introduzir é nome, idade, se quiserem dizer, pode não ser idade. Claro que são fatores variáveis, mas é o nome, de onde é que vem, o que é que estudou, o que é que faz na empresa, cor preferida e o mais importante de tudo, alguma coisa engraçada, do género, nós tivemos uma experiência em que nos pediram, se fôssemos um animal, o que é que seríamos? São esse tipo de perguntas, que são um bocadinho fora do espectro habitual da introdução, que nos vão ajudar a quebrar o gelo, que nos vão ajudar a humanizar os colegas e, portanto, vamos conseguir baixar um bocadinho as defesas. A seguir a isto, todas as outras atividades de team building que se recomenda é que sejam coisas completamente lúdicas, não muito complexas, mas lúdicas. Temos o exemplo da arte colaborativa, podem ser pessoas a pintar, claro, tudo em dinâmicas de grupo. Por exemplo, pintar um azulejo no Paint e juntamos, toda a gente pinta um, depois juntamos todos num grande painel de azulejos e fica a nossa arte colaborativa de equipa. Outra ideia é fazer aqueles jogos simples da história, isto bem um bocadinho com a nossa criatividade, mas fazer aquele jogo de era uma vez, e depois vai próximo da equipa uma princesa chinesa, e continuamos por assim, e acabamos a história e trabalhamos todos em equipa. Coisas simples, nada demasiado complexo. Para complexo, temos agora o Storming. Porquê? O Storming é a fase em que começamos a perceber que nós somos todos diferentes, cada um de nós tem as suas características, e as barreiras começam-se a baixar, e aqui começa também um bocadinho do nome, sei que não é a origem, mas Storming, começa a haver aquelas tempestades, aquelas fricções, aquelas ideias, trabalhas de maneira diferente, eu não sei se isso vai correr bem. Portanto, para contradizer estas diferenças todas, a sugestão que temos é não contradizer as diferenças, é mesmo vamos puxar as diferenças, e para isso as atividades são à base de debates. Portanto, eu vou dar um exemplo de uma atividade, já fiz umas 3 vezes e é sempre muito... Pois, eu a seguir falo da atividade, mas só para introduzir a atividade gera debate e acima de tudo vai gerar discussão. Vai haver ali uma tempestadezita, mas depois as pessoas acalmam todas. Eu já fiz 3 vezes e é seguro que vai acontecer. Se calhar fechamos e começamos